Olá, então, boa noite a todos. Primeiramente, todos os participantes do curso. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, tanto agora desse momento síncrono, quanto os outros que viram que não tiveram a condição de assistir, né, pela reunião síncrona, mas teve acho que 50 visualizações, então várias pessoas, talvez mesmo quem não está no curso também assistiu o vídeo. Eu acho que é muito legal e esse é um dos pilares, né, que a gente chama da extensão, né? Esse momento de troca de informações entre a universidade com todos os membros da sociedade, professores, outros colegas que estão trabalhando, né? Agora eu coloquei um pouquinho as fotos de vocês só para o vídeo, para a introdução do vídeo não ficar só a tela da apresentação, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos e agora a gente vai fazer o segundo encontro síncrono, que vai ser do mesmo estilo. A gente vai disponibilizar. Eu agendei para 8h30, vai estar disponível tanto para vocês as atividades do Google Classroom quanto a atividade do GeoGebra Classroom. E a gente vai usar o planilhas do Google, né? Visto que por ser um software como todo mundo aqui teve que ter uma conta do Google, então por isso que a gente optou em utilizar esse recurso no momento. Usar as planilhas do Google, que por ser um software que tem muitas das coisas que outros softwares consagrados, como o Microsoft Excel ou o LibreOffice, né, o Calc do LibreOffice, que também são editores de planilhas eletrônicas, e a gente vai explorar algumas possibilidades de utilização desse recurso no ensino de matemática. Assim, agora eu vou passar um pouquinho para a apresentação, tá bom? Então a gente vai fazer a mesma ideia, vocês vão discutir, vou discutir alguns pontos sobre como a gente pode integrar esse conceito no ensino de matemática, algumas, vamos dizer, cuidados que a gente tem que ter também. Como toda tecnologia, né, a gente tem alguns cuidados com relação a como a gente pode aplicar esse conceito, utilizar esse recurso no ensino da matemática, tá bom? Então agora um pouquinho eu vou sair, vocês vão ver. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E agora vocês vão começar a ver a planilha, tá bom? E para vocês que estão agora aqui no período, no momento presencial e quem estiver assistindo posteriormente, os, o Matheus e a Karen vão colocar um, um link de um Forms para vocês preencherem, tá? Para efetivar a presença. E quem assistiu de maneira remota, quem não assistiu agora no momento, vai estar esse link na descrição do vídeo. Aí, só peço para quem estiver, né, inscrito no curso que entre, né, assine essa planilha, que para as outras pessoas não vai contar. A gente pode ver se vai ter algum interessado. Se colocar o nome, a gente pode ver se ainda tem vagas para a gente, para que ele possa entrar no curso, tá bom? Então aqui eu vou deixar agora em tela cheia e a gente vai começar agora essa oficina. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato pelo chat, eu posso parar, interromper em algum momento. Se ficar à vontade e lembre que está gravando, tá bom? Então, caso você tenha alguma pergunta e não queira que eu apareça no vídeo do YouTube, por favor, deixa pelo chat que fica mais fácil, tá bom? Então, nessa oficina 2, a gente vai discutir alguns pontos sobre as planilhas eletrônicas, né? E eu sempre começo com essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta bem interessante para quem é professor. Se você já utilizou alguma atividade de planilha eletrônica em alguma atividade, um editor de planilha eletrônica em alguma atividade de sala de aula. Eu, eu já utilizei e não foi muito bem sucedido, né? Porque eu tive, contando um pouquinho da minha experiência, uma das coisas que a gente vai ver. Você, quando vai usar planilhas, a planilha vai ter uma forma de se falar, uma maneira de se comunicar diferente da matemática usual. Então, é muito difícil você ensinar um conceito matemático junto com o conceito o conceito da planilha, porque a pessoa teria que aprender duas coisas diferentes: a matemática que você quer ensinar e o utilizar no contexto de planilhas. Então, isso vai ser, depois eu vou reforçar
com mais cuidados, um dos pontos importantes que a gente tem que tomar quando a gente pensa em utilizar planilhas na nossa prática. Como todo software, né? Porque pesquisador em inglês, David Toll, às vezes ao invés de você ensinar matemática, o aluno vai entender um conjunto de teclas que ele vai ter que digitar. Ao invés de saber uma operação, ele sabe que ele tem que digitar aquelas teclas. Ele não vai fazer o link entre o conceito matemático e a tecnologia que está sendo utilizada. Então, isso é um ponto que a gente tem que considerar muito quando a gente vai utilizar planilhas eletrônicas. E por isso que eu não fui muito bem sucedido. Eu tentei usar num contexto de uma disciplina do ensino superior para um assunto que era novo para os alunos. Então, por isso que isso vai ser um ponto que vocês sempre ponderem quando for utilizar planilhas eletrônicas. Continuando agora. Então, antes da gente iniciar, como a gente falou de calculadoras, a gente vai fazer um breve paralelo entre a utilização de calculadoras e planilhas, né? A planilha tem outras funções, claro, são outros recursos tecnológicos diferente da calculadora. E existem algumas diferenças do ponto de vista pedagógico. E de uma forma geral, as planilhas possuem maior precisão que as calculadoras. Portanto, possuem a visualização e o tratamento de dados numéricos com mais casas decimais, né? Talvez isso tenha mudado um pouquinho, porque as calculadoras celulares essa comparação era com certeza isso quando a gente tinha aquelas calculadoras pequenininhas que a gente usava uma pilha, mas agora com as calculadoras mesmo de celular, eu acho que essa diferença pode não ser tão grande ou significativa para o tratamento de dados, tá? A quantidade de casas decimais. E os recursos da planilha também oferecem possibilidade de manusear os dados fornecidos de forma dinâmica e com menos uso de teclas. Isso é um ponto interessante, né? O que a gente vai trabalhar, que é um tipo de sequência chamada de sequência recorrente, para você trabalhar esse conceito com uma calculadora, é bem mais trabalhoso do que com uma planilha. Então, isso vai ser um ponto positivo de você usar menos teclas, de digitar menos teclas para fazer uma mesma operação. E isso também dos dados poderem ser alterados e realizar uma alteração na planilha, isso também é muito interessante, que é mais difícil de você fazer numa planilha, numa calculadora. Imaginando uma calculadora de celular e uma calculadora, aquelas simples, não uma calculadora Cássio, por exemplo, que você pode armazenar dados, mas aí demandaria outros conhecimentos, né? Tá? E também as planilhas geram automaticamente o registro tanto das operações e funções matemáticas empregadas no problema, quanto dos dados da solução. E para guardar tais registros com a calculadora é necessário manter um controle paralelo, por exemplo, o papel. Um exemplo disso foi aquela atividade que a gente fez, em que acho que era no quinto conjunto de atividades que vocês realizaram na semana passada, que dava, você só falava, era 3 mais 2 e depois multiplicava, né? E aí você tinha o resultado que ia gerar uma sequência. Esse controle paralelo a gente não conseguia fazer com a calculadora, mas com a planilha a gente consegue fazer. Então isso era um exemplo, ali a gente tinha essa limitação. Por isso que usar a calculadora é interessante, usar lápis e papel também, e com a planilha isso não precisa. E isso é uma diferença que, apesar dos símbolos encontrados na calculadora de bolso, que são aquelas mais simples, são essencialmente os mesmos e obedecem às mesmas regras com que os alunos estão acostumados a lidar. Isso é um ponto importante. As planilhas possuem a sua simbologia e sintaxe própria, e cuja aprendizagem por si só demanda maior maturidade por parte do aluno. Então, esse é um ponto principal que foi a dificuldade que eu tive, o problema que eu tive foi justamente esse. Os alunos tinham que aprender um conceito matemático novo, mas não tinham assim muito, não tinham utilizado planilhas. Então isso é um choque que acontece e que a gente tem que estar muito atento na hora de utilizar planilhas eletrônicas, porque você vai ter que ensinar um conceito matemático junto com a sintaxe própria da planilha, né? Por exemplo, explorar propriedades e operações e propriedades aritméticas com os alunos
do ensino fundamental, a calculadora pode ser mais adequada, justamente por ela manter aquela mesma ordem que a gente coloca. Por exemplo, a soma 5 mais 2, na calculadora a gente faz desse mesmo maneira como o aluno está habituado a escrever. Mas numa planilha a gente vai ver que a gente faz isso de maneira diferente. E essa diferença, aí como da referência que eu tirei, que vai estar no final, do nível de maturidade do aluno, pode trazer dificuldades na aprendizagem que vão ser colocadas por causa da tecnologia que você está utilizando. E ponderando isso, que as planilhas elas podem ser adequadas para anos escolares mais adiantados, contribuindo com uma transição gradativa do trabalho com a aritmética nos anos iniciais em direção ao pensamento algébrico simbólico. Porque é justamente isso que você faz. Quando a gente usa uma planilha, você vai estar utilizando um outro sistema de simbólico, que ainda vai ser diferente do usual. Então, eles vão ter que conhecer, vamos dizer, novas regras, que é a sintaxe para a planilha eletrônica. Então, isso é um ponto que a gente tem que ponderar. Também aqui tem alguns equívocos, né, que esses pesquisadores que eu trago apontam são com relação às planilhas matemáticas, né, a utilização de planilhas eletrônicas. O primeiro caso é esse, que as planilhas são úteis para cálculos básicos. Este é apenas um equívoco comum de que as planilhas são úteis apenas para cálculos básicos. No entanto, as planilhas podem ser usadas para modelar e simular situações matemáticas, explorar conceitos matemáticos e ajudar os alunos a usar métodos numéricos e gráficos na mesma resolução de um problema. Então, isso vai ser algo que a gente vai fazer em alguns momentos, em um determinado conjunto de atividades, a gente também vai usar planilhas para plotar gráficos. E por qual sentido? Porque, apesar da gente ter o GeoGebra, que vai ser a próxima tecnologia que a gente vai ver para esboçar gráfico de funções, mas pense um pouquinho como que os livros, alguns livros didáticos, não vou dizer todos, né, mas eles começam. Sempre o aluno primeiro faz uma tabela e essa tabela ele plota os gráficos, né? Então, as planilhas têm gráficos de dispersão que podem ser, em algum momento, um gráfico que você está considerando. Depois, para o aluno não pensar todo gráfico de função vai ser uma interpolação de segmentos, quer dizer, eu ploto dois pontos e faço uma linha reta. Eu faço dois pontos e traço um segmento de reta entre esses dois pontos, e isso vai dar o gráfico de uma função. Justamente as planilhas ajudam nisso, que vê que esse processo não é válido para todo tipo de função. E é justamente isso que a gente vai trabalhar em algumas outras atividades. E outro ponto, né, que as planilhas são apenas para alunos avançados. Eles podem Alguns professores podem acreditar que as planilhas são apenas para alunos avançados. No entanto, elas podem ser usadas para ensinar conceitos do ensino médio até do pré-cálculo. Ou seja, esse avançado que ele está pensando seria alunos da graduação, no contexto que esses autores estão falando. Então, a gente pode trazer para o ensino médio, talvez para o final do ensino, dos anos finais do ensino básico, né, para o nono ano, justamente para trazer esses conceitos, mas sempre atenta a isso. É importante ter essa maturidade, talvez conhecer um pouco de álgebra, porque por causa da sintaxe que é necessária para a gente utilizar a planilha e realizar operações com elas, né? Então, o professor pode começar com elementos de design simples e introduzir gradualmente recursos avançados. Então, outro ponto aqui, e só para pontuar o que ele fala isso sobre a criação de planilhas ser demorada, é porque esse caso desses pesquisadores não é só a planilha, assim, o aluno fazendo a planilha. O professor dá a planilha pronta e o aluno interage com essa planilha. Então, é nesse sentido que ele fala que a construção de uma planilha desse tipo pode ser demorada. E o que ele fala é para a gente fazer uma coisa que a gente vai fazer em outras atividades, que é essa atividade de curadoria, de a gente procurar por outros recursos que a gente pode utilizar. Muitas coisas a gente não precisa começar do zero, vamos dizer assim. Fazer o que eu preciso, fazendo desde o básico. Algumas coisas a gente pode começar com uma ideia de alguém que foi realizada por outra pessoa, como um tutorial, e começar a criar esse tipo de planilha que ele chama de iterativa. E aí,
essa outro equívoco, né, sobre as planilhas não são eficazes para o ensino da matemática. Infelizmente, né, alguns podem pensar isso, no entanto, é possível demonstrar que as planilhas iterativas podem facilitar o envolvimento dos alunos com conceitos matemáticos e sua conceptualização das relações entre representações numéricas, gráficas e algébricas, que é outro ponto importante, essa ideia do aluno saber entender diferentes registros de representação de cada um dos conceitos, né? Seja ele numérico, que é no caso de uma função, né? Do numérico, da tabela que o aluno faz para a relação algébrica e depois para o seu registro gráfico, né? Então, agora discutindo algumas possibilidades de utilização de planilhas eletrônicas, né? Esses recursos, eles disponibilizam três recursos principais que a gente pode utilizar, que são a manipulação e operação com grande quantidade de dados numéricos, que seria um ponto, principalmente para estatística, tratamento de informação e outros exercícios. A gente é mais interessante você usar com planilhas, né? Depois fazer a média. O aluno não tem que, por exemplo, se fosse no caso de uma calculadora, para o cálculo da média, inserir todos os dados para depois fazer. Com a planilha, ele pode construir uma tabela e calcular a média. A articulação entre diversas formas de representação, que é o que o outro slide também falou, o outro pesquisador indicou, aqueles autores indicaram, né? Como é importante fazer o aluno passar por esses diferentes registros de representação durante as atividades matemáticas. E aqui, ferramentas estatísticas, né? Que a gente não vai se aprofundar, mas eu vou deixar um material disponível que foi realizado, desenvolvido num curso desenvolvido pela SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, chamada PAPMEN, que é um, é um curso de aperfeiçoamento para professores da educação básica, e eles dão sempre esse curso em junho, em janeiro e julho. Mas tem um vídeo no YouTube, teve em janeiro e agora em julho, um professor Carlos Nerhab, do qual eu vou usar alguns materiais e tutoriais que ele desenvolveu, que mostram como a gente pode usar planilhas no ensino de matemática. Só um pouquinho, que agora eu tenho que voltar o mouse aqui. Então, quando os alunos do ensino básico têm os primeiros contatos com a simbologia algébrica, não são incomum dificuldades com os diferentes significados dos símbolos, variáveis, incógnitas, constantes e parâmetros. E com isso, as regras sintáticas a que estão sujeitas esses símbolos. Novamente, o ponto principal, cuidado que sempre a gente tem que ter quando utilizar planilhas é esse. Os símbolos vão ser diferentes, a forma que você vai introduzir uma operação numa planilha é diferente do que a gente faz com lápis e papel e é diferente do que o aluno vê no livro. Então, esse ponto é importante, tentar perceber se o aluno tem a maturidade para não fazer essa confusão, porque ele tem que fazer o que um teórico chama, Duval, chama de uma conversão entre os registros. Ele entendeu que ele escreveu que é uma soma, é uma soma do é uma soma, como ele representaria com lápis e papel, é a mesma que a gente faz numa planilha. Como a gente faz essa mudança desses dois registros de representação? E, novamente, ponto principal, esse ponto. Como as planilhas possuem um sistema simbólico próprio, que a gente vai ver, tem aquela ideia da linha e da coluna, mas não é igual uma matriz, né? Uma matriz a gente identifica linha 1, coluna 1. Numa planilha você vai ter coluna A, linha A, coluna 1, linha B, coluna 1, que é um pouco diferente. E isso é uma coisa que a gente tem que considerar. E a própria experiência concreta de codificação e manipulação simbólica nesse sistema, especialmente a verificação de erros e codificação indicados pelo software, pode ajudar os alunos a entenderem os significados e as regras sintáticas. E isso a gente pode usar os erros que eles fazem a nosso favor. Quando dá um erro, qual foi esse erro? Porque, como todo software, às vezes ele dá uma mensagem de erro, mas não explica qual é o erro. Então, entender isso é importante também, a gente pode usar a nosso favor. Então, voltando com as funções, as planilhas eletrônicas possibilitam a articulação de diversas formas de representação,
que podem ser construídas concretamente no software pelo próprio aluno em cada situação, que é justamente o que a gente vai ver em um dos conjuntos de atividades que a gente desenvolve. Justamente aquela ideia das translações que a gente pode fazer de uma função, como que a gente faz isso partindo de uma tabela, indo para a lei de formação e verificando o resultado no gráfico. Isso que seria essa articulação entre as diversas formas de representação. E outras duas atividades, a gente vai fazer o tratamento de informações e matemáticas financeiras. As planilhas podem ser empregadas com dados extraídos de situações concretas, que podem ser coletados pelo próprio aluno. Tratamento de informação, como eles fazem com planilhas, né? Eles podem fazer pesquisas e tratar esses dados com as planilhas, né? Nesse caso, teve um aluno de um curso que eu ministro aula, ele até falou que nesse caso, a própria planilha o Google Forms, ele já ajuda com alguns tipos de tratamento, por exemplo, faz o gráfico dos dados que você está obtendo. Em alguns momentos ele faz algum tipo de gráficos. O problema é que ele não faz a limpeza dos dados, que esse é o ponto principal. Organizar os dados que às vezes uma pessoa coloca. Por exemplo, um dado que sempre é passível de a gente fazer alguma correção é o número do CPF, porque às vezes quando a pessoa tem liberdade para fazer preencher esse dado, uma pessoa pode colocar ponto, outra pessoa pode não colocar ponto, uma pessoa pode colocar o hífen, outra pessoa não pode colocar. E antes de você analisar esse dado, não que ele seja muito relevante, né? Você não vai fazer uma análise do CPF, porque cada pessoa tem o seu, mas isso é só para mostrar que alguns dados você tem que tratar. Outro que é muito importante, às vezes a pessoa coloca um espaço antes da primeira letra do nome dela, e aí quando você vai organizar em ordem alfabética, esse nome vai aparecer em primeiro. Por que isso aconteceu? Tinha aquele espaço na frente que o computador, a planilha considerou que aquele era o primeiro lugar da organização dos nomes em ordem alfabética, por exemplo. Então, todos esses pontos são importantes, são outros dados que a pessoa às vezes pode digitar correndo e digitou a idade, por exemplo, era 35, digitou 135, sabe? Um dado que você vai acabar descartando porque você não sabe. Então, a limpeza de dados acaba sendo uma atividade mais rica de você fazer com as planilhas, porque a média ele vai fazer. Ele só tem que entender se não teve algum dado discrepante, como esse, que eu falei, uma idade que veio 135, ela vai ter um impacto na média. Então, o que que você faz? Desconsidera esse dado, como você vai aferir a média da sua população? Então, todos esses pontos são mais importantes que a gente pode trabalhar com as planilhas. Aí tem as ferramentas estatísticas, que infelizmente a gente não vai ser o foco, mas no material do professor Carlos Nerrabi vai ter, que eu acho que até uma colega comentou alguma coisa sobre esse curso, né? Eu não sei se eles vão fazer para repetir para você ter o certificado, sabe, Sandra? Eu sei que ele está disponível no YouTube e o material também, mas o problema era assim, porque dependendo de onde você atua, esses cursos, esses certificados podem contar alguma coisa para você, assim como esse que você vai ter. Então, eu acho que vai ter como você participar. O material tá disponível no canal da SBM, acho que é Papman. Eu vou depois procurar o link e mando, mas se for assim, para você conseguir pegar, você consegue ter acesso ao material, tá bom? Você consegue ver o vídeo no YouTube para olhar a planilha deles. Só que tem umas coisas que a gente não tem, já falando desse curso, o material, assim, quase todo você consegue, mas ele pede alguns exercícios que é só para quem está no curso. Então, só essa parte que você perderia. Mas até esse vídeo vai estar como um material complementar, tá bom? Para vocês terem acesso e aí ficarem atentos. Aparecendo essa possibilidade, vocês tendo possibilidade, também façam esse curso da SBM que é muito interessante. Deixa eu só voltar aqui. Então, agora a gente vai fazer uma breve passada sobre os comandos básicos de planilha que a gente está objetivando trabalhar nessa oficina. Pelo menos um deles que a gente vai fazer, que vai ser relacionados a sequências, e outro que a gente vai trabalhar
vai aparecer um vídeo também que vai ser com relação aos gráficos. Aí a gente vai deixar um vídeo disponível para vocês trabalharem, caso alguém não tenha nunca tenha trabalhado com planilhas eletrônicas e não sabe fazer o gráfico de um conjunto de dados. Aí vai ter um vídeo do YouTube que vai estar disponível para vocês considerarem, tá bom? Para vocês também aprenderem. Então, só para falar, aqui, esse material, ó, então aqui, Sandra, está disponível nesse link do YouTube, tem, que vai estar disponível para vocês. Você vai conseguir entrar direto nessa edição do Papman, que foi, na verdade, de 2019, eu fiz confusão, sobre o uso de planilhas no ensino médio. E aí ele fala essa ideia, né, sobre uma das primeiras diferenças, né? E essa diferença é importante porque como a gente identifica, né, uma matriz, né, pensando na matriz, um dos conceitos que a gente pode trabalhar com planilhas, que a gente identifica linha 1, coluna 1. Aqui na planilha é invertido, a gente fala primeira coluna e depois a linha, né? Então, isso é um ponto já que a gente tem que ter em mente quando for usar isso. O que a gente apresenta em matemática, lembra, quando a gente fala uma matriz, linha 1, coluna 1, né? A gente sempre começa pela linha. Aqui numa matriz, a identificação é contrária. Você fala, por exemplo, o que está aqui, ó, linha C, coluna C, linha 2. Isso já é uma diferença que é importante de considerar. Por isso que é esse ponto, seja da maturidade ou que você vai ter que discutir isso com o seu aluno antes de trabalhar planilhas, tá? E aí ele fala desse jogo, identificado mesmo como jogo de batalha naval, onde eu tenho que saber desses dois pontos. Aí sobre o conteúdo, né, a gente pode ter, olha que tipo de informações, uma informação numérica, textual, uma data, um valor verdade, né, seja ele verdadeiro ou falso, e fórmulas que permitem realizar diversas operações. Então, aqui só detalhando que a gente tem, em cada célula você tem três elementos. A forma, né, que são como você quer que seja exibido esse número. Ele é um valor monetário? Ele é em real, por exemplo? Aí ele vai aparecer o símbolo, o R com cifrão, para indicar que é um valor em real. Aí ele é um valor positivo ou negativo? Aí a planilha, nessa forma, ele pode também destacar o valor negativo em cor vermelha, o positivo em azul, sabe? A gente consegue também fazer isso. Com data também você consegue exibir o ano com dois dígitos, né? Por exemplo, 15 do 9 de 23, que é a maneira que comumente a gente também representa os anos. O ano. A gente pode fazer assim ou de outras formas. Características estéticas, que é usar o bold numa fonte para destacar algum dado, o tamanho, a sua cor, a proteção, né, em algumas planilhas, né, os dados têm que ser protegidos, principalmente em caso que você está usando para fins profissionais, alguns dados precisam ser trabalhados e nem todo mundo pode ter acesso. Uma planilha com lucro da empresa, o patrão não quer que os funcionários saibam qual foi o lucro real, né? Então essas planilhas eles deixam fechadas para ninguém acessar. Então, essa e outros exemplos. Aqui só para mostrar essa ideia de anotação, né? Permite que você documente fazendo um comentário. Porque às vezes, se sua planilha for aberta para uma outra pessoa ler e entender, cada um tem uma maneira de organizar os dados. Então, é interessante até numa atividade pedir para os alunos fazerem esses comentários explicando o que eles foram fazendo. Olha, por exemplo, inserir que está aqui, ó. Quando a gente faz no planilhas do Google, clicar com o botão direito em cada célula, tem essa opção comentário. E aí nessa opção, pedir para o aluno justificar, olha, nessa célula estou calculando a média da coluna J, por exemplo. Então, entender isso é importante. Isso é uma atividade que também ajuda a gente a perceber como o aluno está entendendo o conceito de utilizando as planilhas. Então, isso é uma ideia também, pedir uma atividade, pedir para que eles façam os exemplos, sabe? Exemplos e comentem o que está sendo feito, porque dependendo da organização, eu posso não entender como foi feito os dados, o que aconteceu. E até é importante para o aluno, para você ver se o aluno entendeu essa relação entre o que aquele conjunto de comandos significa. Então, a ideia do comentário e pedir para que sejam feitos esses comentários é interessante. Então, para usar fórmula simples, né, isso é uma das primeiras diferenças. Quando a gente tem uma planilha, quando eu vou efetuar uma operação
com dados, sejam eles na própria planilha ou que eu pegue uma informação que vem de uma outra célula, eu sempre vou colocar o sinal de igual para indicar que eu vou realizar alguma operação. Aí ele já entende que é um modo que ele chama de for matemático, vamos dizer assim. Ele entra no modo matemático, ele vai entender. Se eu colocar igual 2 mais 2, ele vai realizar essa soma. Se eu colocar 2 mais 2, ele vai entender como um conjunto de dados que a planilha entra, que é um conjunto de caracteres. É o caractere 2, espaço, mais 2, espaço. Então, percebe que esses são pontos sutis que a gente sempre tem que tomar cuidado. E aí, para as operações usuais, a gente usa alguns sinais parecidos, né? O adição, subtração, o de produto, né? Também o mesmo símbolo que a gente usa, a divisão, e para potenciação já muda um pouquinho, né? A gente usa o acento circunflexo. E ele tem uma outra operação que é a concatenação, que é juntar dois conteúdos. E ele é e você usa pelo e-comercial. Essa operação ela retorna uma expressão textual. Se você juntar o valor de duas células, ela vai juntar em uma palavra só. Por exemplo, se uma célula eu coloco as letras BAN e na outra célula Ana. Se eu concatenar essas duas células, vai dar a palavra banana. Por exemplo, um exemplo bem simples que é juntar. E isso ele entende como um texto, uma operação textual. Então, se eu juntar o algarismo 2 e o algarismo 3, o resultado não vai ser o número 23. Ele vai entender como a junção de duas letras, ou em computação a gente chama de strings, duas cadeias de caracteres, não um número que pode ser operado, que eu posso somar. Então, isso o professor destaca e vocês podem depois olhar no material que eu vou deixar, porque ele disponibilizou todo o material que ele usou nesses dois encontros, de janeiro de 2019 e de junho de 2019, tá? Aqui, ó, só para mostrar como que a gente tem essa diferença dos valores, tá? Como que a gente tem essa diferença? Ó, quando eu tenho o valor 2 e 3, quando eu faço a adição, essa é uma mudança. Eu vou ter que digitar igual B1 mais B2, sendo que B1 é a coluna e a linha onde está o valor, que é um dos valores que eu vou somar, e B2, o segundo valor. Aqui, na primeira coluna, na primeira figura, vocês estão vendo, tá o resultado, a operação que está sendo realizada, e na segunda, o resultado. E aí ele está fazendo a operação, a multiplicação, a divisão, a potenciação. E a última é aquele comando que eu falei para vocês. O concatenar, ele está dando um texto. Ele está entendendo que é o algarismo 2 com o algarismo 3, não o número 23. Ele juntou o que estava nas duas células, 2 e 3, e deu como resposta essa cadeia de caracteres. Então, uma outra funcionalidade que a gente vai ver é a ação de arrastar. Ela é uma ação que permite que você copie ou preencha células automaticamente com valores sequenciais. E a gente pode usar essa função quando deseja repetir um padrão ou uma sequência em várias células adjacentes. Isso vai ser o ponto importante que a gente vai usar, principalmente nas nossas atividades. Esse comando de arrastar, ele não é só um copiar, ele copia e dependendo do que eu faço, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou fazer um exemplo com vocês, ele altera os dados e realiza uma nova operação com esses dados novos, sem que eu tenha que ficar digitando tudo o que eu queira. Então, uma coisa importante que a gente tem que determinar sempre para utilizar essa operação de arrastar é identificar a célula de arraste, a alça de arraste de cada uma das células. Toda a célula, aqui eu estou mostrando para vocês uma célula do Planilhas, ele tem aquele pontinho na parte final. E esse pontinho é importante de ele ser considerado porque ele quando você seleciona ele, ele vai fazer essa, essa operação de arrastar. E antes da gente ir para essa parte, eu vou mudar minha janela aqui e eu vou justamente para essa planilha que vocês estão vendo. Estão vendo aqui? Então, a planilha, ó, toda célula, ela tem essa função de arrastar. Ó. Aqui eu estou na linha 1, coluna A,
E eu vou arrastar aqui. Vocês Eu estão acho vendo? que Não, tá vendo, Matheus? não, tá não. Deixa Não. eu... Tá exibindo a outra tela ainda. Tá, deixa eu ver aqui. Então pode ser na forma como eu compartilhei. Então eu vou parar um pouquinho. Obrigado. Então deixa eu parar de compartilhar e ver se compartilha a tela toda. Tela cheia, pronto. Eu acho que agora vai. É que eu compartilhei só a tela, né? Só um pouquinho, por favor. Acho que agora foi, né, Matheus? Confirma? Agora sim. Obrigado, ó. Então eu vou voltar aqui um pouquinho, dar um Ctrl Z. Ó, aqui está nessa planilha a alça de arraste. Tá vendo que sempre para vocês identificarem, seja no planilha, seja no LibreOffice, seja no Excel, sempre ela vai fazer uma cruzinha. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, eu imagino que não, mas ele sempre vai mudar quando eu aproximo o mouse dessa alça de arraste. Ó. Quando eu puxo no primeiro momento, ele vai copiar o dado, que é uma das funções. Dependendo do tipo de dado, ele apenas copia. Ó, aqui também, ó, esse aqui ele entende como um número decimal. Eu arrastei, ele vai copiar. Mais algum, como esse daqui, quando ele percebe que é alguma coisa sequencial, como esse texto, ele está percebendo. Imagino que esse texto vai ser um. E ele já foi criando a sequência. Por exemplo, aqui, ó, essa outra. Se eu puxar só a célula 1, ele está também pensando que é uma sequência dos dias. Ó. Ele está seguindo um padrão. A próxima célula, ele pegou a célula anterior e somou mais um dia, somou outro dia. Mas quando eu seleciono as duas, percebe que tem um padrão aqui, ó. Eu estou tirando um mês. Aí quando eu seleciono as duas, ele já entende esse contexto. E aí ele vai passando, ó, dia 2 do mês 3 de 19. Desci uma unidade, desci pelo padrão das duas, a próxima célula ele inferiu que tinha que descer um mês, então seria o dia 2 do 1 de 19. Aí ele continuou o padrão. Esse aqui seria um padrão positivo, né? Uma célula com valor verdade. Ele não se altera. E aqui a mesma coisa para esse aqui. Está vendo essas duas células, a G1 e a G2? Se eu arrastar só a primeira, ele vai copiar um 1. Mas quando eu seleciono as duas, ele entende. Parece que aqui tem um contexto que eu estou indo de uma célula e estou somando duas unidades. E é isso que ele faz. Ó. Agora aqui, esse aqui ele não percebe direto, mas se eu segurar no meu teclado a tecla Ctrl e arrastar, ele entende que você quer que seja feito um valor sequencial e aí é uma sequência discreta, ou seja, ele vai somar uma unidade. E por que isso é importante? Ó, vamos olhar a segunda. Ó. Ctrl. Segurei a tecla Ctrl do meu teclado e arrastei. Percebe? Ele aumenta uma unidade. Se eu quisesse que aumentasse 10, por exemplo, fosse do 5,4454 por 5, ou 2,51, 5, eu teria que mudar, eu teria que dar uma ordem mais específica. Ele só entende esse arrastar que você vai de uma unidade para outra. Como a gente viu aqui, ó, quando eu arrastei, segurei o Ctrl e arrastei a primeira, vou voltar aqui, ó. Se eu arrastar sem segurar o Ctrl, ele só vai copiar os dados. Se eu segurar o Ctrl, posicionar o mouse na alça de arraste, que é aquela bolinha, e arrastar e segurar o botão do mouse e depois soltar, o Ctrl e o meu botão do mouse, ele vai fazer aquela sequência de um em um. Mesma coisa aqui, se eu arrastar, ele entende que é só esse número que ele vai copiar. Agora, se eu arrastar e copiar, se eu segurar o Ctrl e arrastar, ele vai entender que é uma sequência de uma unidade. E aqui no planilha, como é um texto fixo, ele não percebe que tem uma sequência, mesmo se eu segurar o Ctrl, ele não vai fazer o que eu estou fazendo aqui nesse outro, que é um conjunto de caracteres, mas tem no final, ele identificou que é uma sequência, tá bom? Então, por isso que essa daqui pode ser algum código que você quer identificar, o cliente 1, cliente 2, cliente 3, sabe?
Então, esse daqui ele já entende no contexto que ele tem que ser alterado. E se eu quisesse estabelecer uma ordem aqui, que eu quero que pule de dois em dois no meu código, eu tenho que indicar para ele. E mesmo assim ele não vai fazer. Ele vai repetir. A sequência que ele faz nesse caso aqui é só se os dados forem em sequência. Ele não fez igual no outro que ele cresceu aqui do 5 para o 7. Deixa eu só fazer mais um teste aqui, que eu acho que eu estava segurando o Ctrl e por isso ele segurou. Vamos ver. É, ele faz também. Deixa eu refazer. Ele faz é porque o que aconteceu aqui? Quando você segura, pega essas duas células, a 1 e a 3, e arrasta, ele pensa que é a sequência. Ó, ele já entende que ó, da primeira para a segunda você somou 2, então entendo que a partir daqui você quer essa operação. Mas se eu voltar e agora segurar o Ctrl e arrastar, ele vai copiar a primeira célula 1, a segunda 3. A terceira, o padrão vai ser 1, depois 3, depois 1 e ele foi seguindo esse padrão, tá bom? Então essa é uma ferramenta muito importante e acho que uma das principais características que a gente pode usar da sequência são essa, das planilhas. Essa ideia do arrastar. Essa ideia do arrastar ajuda muito a gente desenvolver o que a gente vai ver, que eu vou voltar agora, que são um tipo de sequências que podem ser definidas e eu entendo que as planilhas são muito boas para a gente utilizar esse termo, que são as sequências recorrentes. Então, a ideia de sequência recorrente são sequências que possuem uma regra que permite calcular o termo anterior, na verdade é o próximo termo da função, em função dos antecessores imediatos. Por exemplo, a sequência que a gente construiu na planilha, 1, 3, 5, 7, 9, ela pode ser definida assim. Para eu saber o próximo termo, você me dá o anterior e soma duas unidades. Por exemplo, se eu quero saber o 7, se eu souber o termo anterior, que é o 5, eu somo duas unidades e tenho como resposta o 7. Se eu estou no 7, eu quero saber o próximo termo, pego o 7, somo duas unidades. E a gente tem esse exemplo que aparece, que é a sequência de Fibonacci. Essa é uma sequência que a gente chama que é uma sequência de recorrência de segunda ordem, porque ela precisa de dois termos. Eu não posso começar a sequência de Fibonacci só com um termo. Eu preciso de dois termos anterior, porque o próximo termo, que seria o terceiro, é a soma dos dois termos anteriores, que aqui no caso a sequência 1, 1. O terceiro termo é a soma dos dois anteriores, 1 mais 1, 2. Aí o quarto termo é a soma dos dois anteriores, que é 2 e 1. Então, para esse tipo de sequência, entendo que as planilhas podem ajudar muito a gente a fazer o trabalho com esse tipo de sequência. Tá? Aqui, então, é possível trabalhar sequências por meio dessa função que a gente viu, que é arrastar, que agora eu vou aqui para as planilhas de novo, e a gente vai voltar aqui, ó. Imagine que eu quero construir a sequência dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, ela pode ser definida como essa relação de recorrência. O próximo termo, ou seja, o termo xn mais 1, é o termo anterior mais 2. E a gente pode fazer isso seguindo esses seguintes passos na planilha. Ó. Primeiro, eu vou digitar a célula 3. Aqui no caso eu comecei com 3, mas não tem problema. Depois, na outra célula, eu vou digitar A1 mais 2, que eu vou fazer agora. Então, primeiro a célula é 3. Aí, na outra célula, ou seja, a célula A2, eu vou digitar a célula anterior, que é A1, e eu vou somar duas unidades, 5. E agora vem a ideia do arrastar. A ideia do arrastar, eu não preciso aqui nesse caso selecionar os dois, porque como isso aqui é dependente de uma variável, se vocês olharem, quando você clica nessa célula, e eu clico aqui em cima que é a barra de fórmulas, ele entende o seguinte, ó, eu estou pegando a célula que está
acima dessa e somando duas unidades. E quando eu arrasto, ó, ele vai exatamente fazer isso. Pego essa célula e aqui tem uma opção para a gente olhar quais são as fórmulas que estão sendo feitas. Que é assim, se você digitar, no caso do planilhas do Google, Ctrl e apóstrofe, que é aquele símbolo que fica junto com a aspas, que seria aspas simples, né? Então, ó, quando eu seguro Ctrl e apóstrofe, olha lá, aparece todas as operações que ele está fazendo. Ele está pegando a célula 1, que é a célula 1, que é o valor 3, ele está pegando o valor que está em A1 e somando duas unidades. A célula 2, eu pego a célula 3 está guardando quais resultados? A célula 2 somando duas unidades. E assim por diante. Ó. Então, segura Ctrl e apóstrofe, vai estar depois no slide qual é esse símbolo, mas é aquela aspa simples, sabe? Que a gente pode fazer. Com ela, você consegue fazer isso e olhar quais são as fórmulas que você está fazendo. Ó. Então, aqui está em detalhado. Quem conseguiu ver no vídeo também vai ter nos slides tudo que a gente fez aqui nesse momento, tá? Todas essas operações para a gente fazer essa sequência dos ímpares, mas começando do 3, tá bom? E aqui, ó, foi essa ideia que eu falei para vocês. Como você olhar a fórmula? Você pega o Ctrl e o sustenido e o apóstrofe, que é essa aspa simples, tá? Com ela você consegue olhar quais são as fórmulas que você está desenvolvendo. E agora aqui, antes de passar para o próximo termo, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer essa outra ideia aqui que também a gente vai usar nas nossas atividades. Depois a gente vai lá para o detalhado, mas o que eu vou fazer vai ser uma sequência que segue esse padrão. Ó. Eu vou pegar o que está na célula 1. Ó. Eu posso, quando eu digito igual, eu também posso clicar sobre a célula que eu quero para extrair qual é o valor que ela tem e dar um igual. Agora, o que eu vou fazer nessa outra célula vai ser assim. Eu vou pegar o valor que está aqui em cima, mas eu não quero somar duas unidades, como ele já está me sugerindo, porque é o que está na célula anterior. Eu quero pegar o que está nessa célula aqui, o A5. Ó. Então, eu peguei o que foi calculado na célula anterior e estou pegando o próximo termo da minha sequência. Isso deu 8. Vamos ver o próximo? Olha o que ele fez. Ele pegou a célula anterior e somou mais 7, que é exatamente o próximo termo, né? Se eu continuar, imagina qual seria esse próximo termo. 24, que é a soma do anterior, mais 9. E 35, que é a soma do termo anterior, que foi 24, mais 11. Então, dessa maneira, a gente consegue construir uma sequência que parece que é conhecida, né? Ó, 3, depois 8, depois 15. Não está aqui, ó, por exemplo, a primeira foi 3. Pego esse termo, somo esse aqui. Tenho a soma dos dois termos. Pego esse termo e esse, somo os três, deu 15. Percebe que aqui, ó, vamos olhar o que eu estou fazendo? Ó, eu vou segurar o Ctrl e o apóstrofo. Então, eu peguei a primeira célula, eu copio, ou seja, o termo inicial das duas sequências são iguais. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o termo anterior e somando ao próximo termo. E isso eu estou obtendo o que vocês estão suspeitando, que é a soma dos n primeiros termos dessa minha progressão aritmética, que seria a sequência dos números primos. E isso é interessante porque a gente está vendo a soma com um outro registro, uma outra forma de definir tanto a progressão aritmética como uma recorrência de primeira ordem, como a soma dos termos, que pode ser definida como dessa maneira que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, aqui eu estou mostrando como você consegue ver o que a gente fez. A gente está definindo a soma dos termos de uma sequência qualquer, dessa maneira. Eu copio o primeiro termo dessa minha fórmula, que eu vou mudar aqui, mas o primeiro termo coincide, que seria a soma de um termo, é igual a esse termo.
Agora, as próximas somas serão feitas assim: a soma de todos os termos anteriores, mas eu somo o próximo termo, que foi o que eu fiz aqui. Quando a gente coloca aqui, quando eu pego 3 e somo ao termo anterior, justamente eu estou fazendo isso, porque a célula B2 está guardando a soma dos dois termos. Depois, a célula B3 está guardando a soma dos três termos, que é igual a soma dos dois termos mais o próximo termo. Claro que para quem tem já facilidade com planilha, eu podia usar um comando chamado de soma, mas isso é uma outra maneira de você fazer. E para esse caso aqui, se você fosse usar o comando de soma, tinha que tomar alguns cuidados, porque às vezes quando você arrasta aquele comando, ele muda o valor inicial. Então poderia sair algum resultado diferente. Então aqui que eu vou corrigir, que seria o primeiro termo dessa sequência que a soma é o primeiro termo da minha sequência e a soma de três termos é a soma dos dois termos mais o próprio termo dessa sequência. Então é uma outra maneira da gente chegar com os conteúdos matemáticos que a gente vê, como PA e PG. Para PG funcionaria a mesma coisa. Eu pego o primeiro termo e eu multiplico o próximo, né? Se eu quero saber o termo 3 da progressão, o segundo termo de uma progressão geométrica, eu pego o primeiro termo e multiplico por quê? O terceiro termo, eu pego o segundo termo e multiplico pela razão. Então, isso são outras maneiras, e aí vem naquela ideia que o professor Vitor Giraldo, que é de onde eu tirei aquela outra parte, ele fala sobre como você pode representar com outro registro de representação algébrico mesmo nesse caso, que é definir de maneira recorrente uma PA e uma PG. E com base nisso que a gente viu, a gente vai poder explorar limites e regularidades, justamente como esse que a gente viu. Você dá os comandos para os seus alunos fazerem, pergunta se eles conhecem essa sequência. É uma atividade também interessante. Tá bom? Então, agora nessa parte, só para a gente ver como a gente vai explorar regularidades e limites. E aí, usando um pouquinho do que aquele autor falou, sugerindo que é interessante a gente usar também planilhas no ensino superior. Então, a gente vai utilizar algumas atividades com recursos para exploração de regularidades e limites de sequências numéricas. E uma sequência que a gente vai trabalhar é uma que aparece sempre nos livros didáticos no nono ano, que é aquela que você sabe que existem dois racionais que você consegue aproximar por números racionais um número irracional, por exemplo, raiz de 2. A gente sabe que o raiz de 2 vai ser um número que vai estar entre 1,4 e 1,5. Aí depois a gente consegue uma outra aproximação decimal desse número, entre o 4,41 por falta e o 1,42 por excesso. E a gente vai justamente fazer essa construção. E aí você não precisa digitar todos os valores, como, por exemplo, seria com uma calculadora, que seria muito trabalhoso. Mas uma planilha é uma opção válida. Ela vai fazer os valores e o aluno pode verificar onde vai estar essa aproximação, que vai ser justamente um dos exercícios que a gente vai fazer. Em geral, as expansões decimais para os números irracionais são apresentadas no ensino básico sem maiores justificativas matemáticas, com razão. É difícil, a gente não vai mostrar que raiz de 2 é irracional, dependendo da turma, claro, depende dos níveis, isso pode ser feito dependendo do nível, ou de manipulações concretas. Eu acho que nesse ponto a planilha vai ajudar, com uma manipulação concreta de você entender que raiz de 4 que o raiz de 2 vai ser um valor que vai estar entre 1,4 e 1,5. E a planilha vai ajudar com essa manipulação concreta, bem entre aspas, né? Entendendo que com aquela manipulação dos símbolos a gente consegue ter essas percepções. Então a gente pode essas aproximações construídas numa planilha podem ser empregadas cuidadosamente e também planejadas para promover maior familiaridade dos alunos com as representações decimais,
tanto dos números irracionais e de suas propriedades, quanto a programação é feita por eles próprios, que é o que a gente vai fazer. A gente vai além dessa, vamos dizer, essa primeira aproximação de raiz quadrada de 2, a gente vai ver que existem sequências recorrentes de também racionais que se aproximam do raiz de 2, de raiz de 3, de qualquer número, é isso que a gente vai ver também nas atividades que vão estar disponíveis para vocês. O outro ponto que a gente vai ver vai ser essa ideia, retomando, que já foi falada, sobre articulação de representações. Então, atividades em que se procura explorar o recurso de planilhas para o traçado de funções reais de variável real, justamente para entender a limitação de como, se eu considerar uma tabela de valores, eu posso não representar direito a minha função. E aí vem a necessidade de a gente ter outra ferramenta, no caso o GeoGebra, para entender como vai ser o traçado do gráfico dessas funções. Mas isso simula aquela ideia que você vem da planilha, da tabela de valores e depois plota os gráficos no plano e teria uma ideia de qual é a lei o gráfico dessa função, né? Então, e aí os gráficos são obtidos pela interpolação de pontos por meio de segmentos de retas. Assim, eles podem ter aspecto mais poligonal do que curvas suaves, e é justamente esse ponto, para o aluno entender que em um dado momento ele vai ter que lembrar que uma função polinomial de segundo grau, o gráfico é uma parábola, e não escolher pontos e traçar o gráfico, que ele vai dar esse aspecto poligonal. E não é possível ter o controle do intervalo de visualização no eixo vertical, pois esse software determina automaticamente. Isso a gente vai ver também, é uma limitação. Dependendo dos valores que você escolhe, a sua função pode ficar com uma representação que prejudica. Então, isso também vai ser importante. Então, dessas limitações técnicas, e elas podem ser utilizadas, né, como potencialidades pedagógicas para motivar explorações matemáticas. Justamente que o conhecimento, que o gráfico tem que ser de uma função polinomial de segundo grau, tem que ser uma parábola, vai permitir que você não caia em erro de a escolha de pontos. Se você escolher 5 pontos, você pode ter uma parte da parábola que vai parecer uma linha reta. E aí, quais pontos você tem que escolher? Justamente para induzir o aluno que são necessários escolher pontos específicos, que são aqueles que alguns livros mostram, que são as raízes, depois o vértice e o ponto e o valor de interseção com o eixo y. Com esses 4 pontos, você consegue representar qualquer gráfico de uma função polinomial de segundo grau. Mas com uma planilha, você pode ter dificuldades com a escolha dos pontos. Justamente isso que vai ser simulado. Brevemente, a gente vai falar de tratamento de informação, que é um dos pontos mais relevantes quando a gente trabalha com planilha, né? Pela grande quantidade de dados, né? Só que aí tem um porém, né? Que eu entendo que tem aqui no caso brasileiro, que é muito difícil você ter dados reais que você não tenha que tratar, porque um dos principais problemas com dados reais são esses. Eles não vêm organizados. Então, se você pegar um dado do IBGE, a base de dados ela tá uma bagunça. Você como professor teria que saber organizar. E isso não é uma tarefa fácil, demanda tempo. Então, eu entendo que aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de ter dados reais. Mas para algumas coisas a gente pode tentar descobrir alguns dados ou gerar alguns dados dos alunos, eles fazendo uma pesquisa sobre alguma preferência musical, algumas coisas assim, a gente consegue fazer. Mas dados reais, eu entendo que aqui no Brasil é um pouquinho difícil da gente ter bases de dados que sejam possíveis de usar. Talvez o site do IBGE tenha alguma coisa assim preparada. Eu sei que o IBGE tem 2 sites, que é o IBGE Educa, que pode trazer alguma coisa, mas não é assim, eu não fui olhar para ter muita certeza assim se seria uma boa referência. Mas só para mostrar que se a gente tivesse mais dados reais, a gente conseguia fazer outro trabalho com os alunos para essa ideia do tratamento de informação, né? E aí, falando nessa ideia dos dados obtidos em coletas empíricas feitas por eles, né, com a ideia de organizar e interpretar os dados, né? E aí é o que eu falei, justamente essa ideia do organizar o dados é importante, porque quando você dá um formulário, a pessoa pode colocar
por sem querer, às vezes está no celular, bota um espaço antes do nome e digita o nome. Isso dá uma diferença na hora que você fosse organizar em ordem alfabética, por exemplo. Então, essas coisas a gente também consegue atrapalhar esse tratamento de informação, porque depois do dado tratado, você vai conseguir fazer a média, a moda, a mediana, o que você quiser, mas primeiro o dado tem que estar arrumadinho, sem, por exemplo, esses valores que podem ser feitos por meio de uma digitação errada, que a gente chama de outlier. Ele vai influir na sua média. Se eu perguntar a idade de alunos de graduação e alguém digitou um valor errado, deu 119, por exemplo. Sem querer, ele estava respondendo no metrô e digitou, bateu lá o dedo e digitou um valor a mais. É um valor que você vai ter que desconsiderar. Qual foi a escolha que você fez com esse valor? Você entendeu que era 19 ou descartou? São escolhas que aí motivam o aluno até essa autonomia dele. O que eu fiz para fazer o meu tratamento, sabe? Que não vai ser o professor que vai, vamos dizer, impor o que tem que ser feito, o aluno que teve que tomar decisões. E é isso que a gente quer, né? Que ele tenha essa ideia, esse senso crítico do que ele precisa fazer. Então, e a dupla finalidade para a formação dos estudantes? Contribuir com a formação cidadã dos alunos, à medida em que oferecem acesso de modo rápido a diversas formas de apresentação de informação, possibilitam interpretações de situações e dão suportes a tomadas de decisão, que é isso que é tratar dados, né? Ele saber tratar dados, ele vai poder tomar essas decisões informadas e permitir a utilização de contextos familiares no dia a dia para o aprendizado de conceitos matemáticos e sua articulação com outros campos do conhecimento, que seria no caso de uma pesquisa empírica feita pelos alunos, né? Traz essa proximidade dos dados, entender qual é o ritmo musical que a maioria dos alunos do nono ano da minha escola sabe? Isso aproxima o aluno. Também é interessante esses contextos familiares, ou qual é o jogo que as pessoas mais jogam, ou quantas horas acessam a internet, sabe? Isso é interessante, traz esses contextos familiares. E o último, já finalizando, tá? É sobre a matemática financeira, que ela pode ser aplicada em diversos ramos, né, e pode representar um instrumento social para auxiliar em análise de decisões de ordem pessoal e social. E isso mais importante ainda, né, principalmente, pelo menos aqui no caso de São Paulo, não sei como estão nos colegas do Brasil, que temos por causa do novo ensino médio a disciplina de projeto de vida, né? E eu tenho uma professora que está dando aula nesse projeto de vida e entende falou que ela utiliza muito planilhas e é importante nesse momento, pelo menos aqui em São Paulo, isso que está acontecendo, para quem tem essa disciplina de projeto de vida, eles estão tendo contato com planilhas justamente para tentar, em alguma medida, tomar essa decisão, né? Ter essa decisão informada, né? E justamente tem essa ordem pessoal e social também, né? E além disso, servir de aporte a outros conceitos, como aprendizagem de matemática financeira, instrumentaliza o cidadão a melhor entender, interpretar e escolher adequadamente dívidas, crediários, descontos, né? Reajustes salariais, aplicações financeiras. Então, é um conhecimento que entender alguns conceitos básicos, como uma planilha, você pode fazer um financiamento, qual vai ser o sistema de amortização, e até ele talvez nem precise saber, mas entender e procurar que essa informação está disponível numa planilha e usar essa planilha já é algo de grande valia. E aí, entre essas propostas, né, como falei, né, essas ideias dos financiamentos a longo, médio e curto prazo, relacionados às experiências do cotidiano. E isso entra naquele ponto das planilhas iterativas. Talvez o aluno não precise fazer do zero, mas procurar uma referência que seja válida, ou o aluno procurar entender se ele entende que essa referência é válida e utilizar uma planilha já feita. Será que ela é um valor razoável ou não? E comparar. Isso pode ser também um exercício interessante que o aluno vai usar a planilha, mas ele não teve que fazer, né, do zero, ou você, como professor, teve que fazer do zero. Mas justamente para eles entenderem que é importante eles terem essa visão crítica, né? Então, acho que aqui eu já estou finalizando, né? Aqui são as referências. Aí, para vocês terem mais detalhes disso que eu falei, eu coloquei, vai estar também nas notas, o capítulo 2, né? Uma pequena parte desse livro, que é o que fala sobre planilhas.
E ele tem algumas outras atividades, várias atividades eu tirei desse livro, né, que é o Recursos Computacionais do Ensino de Matemática, e ele tem alguns exemplos e vai ter mais aprofundamentos para quem tiver interesse, tá bom? E aí, ele é voltado para o ensino superior, mas que eu entendo que tem muitas atividades que a gente consegue depois voltar para a nossa prática, fazendo as adaptações devidas. E aqui foi aquele primeira referência que eu usei que falou sobre os equívocos, né? Sobre as planilhas e seu uso efetivo dessa tecnologia na educação matemática, né? E até descobri, quem tiver interesse por trabalhar em planilhas, que existe uma revista, que é essa em inglês, né? Spreadsheets in Education. Então, é uma revista inteira que sempre fala de assuntos relacionados a planilhas na educação. Então, como isso é importante, quem tiver mais interesse, pode também pesquisar e quem sabe seja interesse, olhar em outros artigos que estão feitos internacionalmente. Também reforço, eu não coloquei, mas devia ter colocado, então eu vou alterar antes de mandar para vocês, a referência do professor Carlos Nerrabi, que vai ser tanto esse vídeo do YouTube, que eu já conversei com a Sandra aqui pelo chat, que vai estar disponível, quanto uma série de materiais que ele deixou pronto, que ele fez nessa oficina. E aí, quem tiver interesse e tempo, eu falo do tempo porque essas palestras do professor Nerrabi, como eram no âmbito desse curso, acho que tem uma hora e meia. E aí, a gente olha na velocidade 2. Eu sei que vocês vão ver esse vídeo na velocidade 2, mas mesmo assim é um tempinho, né? Meia, 40 minutos, e às vezes você, para prestar atenção em algum ponto, você pode diminuir, mas também vai ter essa referência aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, um último ponto para quem entrou agora, acho que, Matheus, se você puder, ou Karen, mandar o link do Forms de novo, porque caso alguém tenha entrado depois, eles não vão ver a mensagem anterior, que é assim: a gente vai estar controlando a presença por esse Forms que eu mandei para vocês, que o Matheus e a Karen já vão mandar, por favor. Obrigado, a Karen mandou. Ela mandou esse Forms. E para quem não estiver assistindo agora, mas for assistir no futuro, vai estar na descrição o link desse formulário para vocês preencherem. Então, quem está no curso, para a gente controlar a presença, a gente está fazendo esse formulário, tá bom? Da primeira live, todo mundo assistiu, a gente não vai considerar na carga horária, mas a partir de agora a gente vai fazer esse controle, tá bom? Então, pessoal,